Artigo 46. O prefeito poderá licenciar-se: 1. Quando a serviço ou em representação do município. 2. Quando impossibilitado do exercício de cargo, por motivo de doença, devidamente comprovada ou licença gestante. Parágrafo único. O prefeito licenciado terá, nos casos previstos neste artigo, direito à percepção dos subsídios. Artigo 47. O prefeito deverá residir no município de Portão. Artigo 48. Os casos de incompatibilidade, extinção ou perda de mandato do prefeito e do vice-prefeito ocorrerão na forma e nos mesmos casos previstos na Constituição Federal. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 49. Compete privativamente ao prefeito, além de outras atribuições previstas nesta lei: 1. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos. 2. Exercer, com os secretários municipais e demais auxiliares, a direção da administração municipal. 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos para sua fiel execução. 4. Vetar projetos de lei, total ou parcial, na forma prevista. 5. Nomear e exonerar os secretários municipais. 6. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal, no recesso, em caso de relevante interesse municipal. 7. Apresentar à Câmara projetos de lei relativos à concessão ou permissão de serviços públicos. 8. Propor à Câmara projetos de lei sobre a criação ou alteração de secretarias municipais, inclusive sobre suas estruturas e atribuições. 9. Propor à Câmara projetos de lei plurianual, diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Artigo 50. Compete, ainda, ao prefeito: 1. Representar o município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. 2. Prover cargos e funções públicas e praticar atos administrativos referentes aos servidores municipais, na forma da Constituição Federal e desta Lei Orgânica. 3. Prestar à Câmara as informações solicitadas, no prazo de 30 dias. 4. Colocar à disposição da Câmara os 1/10 de sua dotação orçamentária, no prazo legal. 5. Propor à Câmara alterações da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como de alteração nos limites das zonas urbanas e de expansão urbana. 6. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como cancelá-las, quando impostas irregularmente. 7. Propor à Câmara o plano diretor e suas alterações. 8. Oficializar e denominar as vias e logradouros públicos, obedecidos às normas urbanísticas aplicáveis. 9. Solicitar o auxílio da Polícia do Estado, para garantir de seus atos. 10. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, bem como determinar sua publicação. 11. Dispor sobre a estrutura, a organização e funcionamento da administração municipal, na forma estabelecida por esta lei. Artigo 51. O prefeito poderá, por decreto, delegar a seus auxiliares funções administrativas, que não sejam de sua competência exclusiva. Seção 3. Na responsabilidade do prefeito municipal. Artigo 52. O prefeito e o vice-prefeito serão processados e julgados: 1. Pelo Tribunal de Justiça do Estado nos crimes comuns e, nos de responsabilidade, nos termos da legislação aplicável. 2. Pela Câmara de Vereadores nas infrações político-administrativas nos termos da lei, assegurados o contraditório, a publicidade, a ampla defesa, com os meios de recursos e ela inerentes, e a decisão motiva que se limitará a decretar a cassação do mandato do prefeito. Artigo 53. O prefeito perderá o mandato, por cassação, nos casos de processo e julgamento pela Câmara de Vereadores, quando 1. Infringir quaisquer dispositivos legais, previstos na Constituição Federal e demais leis. 2. Afastar-se de suas funções sem licença da Câmara de Vereadores, quando a lei exigir. 3. Residir fora do município. 4. Atentar contra a autonomia do município. b. O livre exercício da Câmara de Vereadores. c. O livre exercício dos direitos constitucionais. d. A probidade na administração. e. As leis orçamentárias. f. O cumprimento das decisões judiciais. Artigo 54.
O prefeito perderá o mandato, por extinção, declarada pela mesa da Câmara de Vereadores, quando 1. Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, de acordo com a lei aplicável ao caso. 2. Tiver suspensos os direitos políticos. 3. For decretado pela Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 4. Renunciar por escrito. Artigo 55. O prefeito, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Artigo 56. O regimento interno da Câmara de Vereadores definirá os procedimentos a serem observados, nos casos de processo do prefeito e vice-prefeito nas infrações político-administrativas. Seção 4. Dos auxiliares do prefeito municipal. Artigo 57. Os secretários municipais são auxiliares diretos do prefeito, de livre nomeação e exoneração. Parágrafo único. Os secretários municipais serão nomeados pelo prefeito, dentre brasileiros, maiores de 18 anos, no pleno exercício de seus direitos políticos. Artigo 58. Os diretores de entidades da administração indireta e o procurador-geral do município ocuparão posição administrativa correspondente à de secretário municipal. Artigo 59. Lei municipal determinará os deveres e responsabilidades dos secretários municipais. Título 4. Da Organização Municipal. Capítulo 1. Da Administração Municipal. Artigo 60. A administração pública municipal compreende: 1. A administração direta, composta pelo gabinete do prefeito, secretarias e demais órgãos auxiliares, previstos em lei. 2. A administração indireta, composta pelas autarquias, fundações e outras entidades dotadas de personalidade pública. Parágrafo 1º. Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta serão criados por lei específica. Parágrafo 2º. As entidades da administração indireta estão vinculadas às secretarias, em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade principal. Artigo 61. Todos os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta ficam obrigados a prestar informações, quando requisitadas, por escrito e mediante justificativa, pela Câmara Municipal, através de sua mesa. Parágrafo único. É fixado o prazo de 30 dias para que o Executivo preste as informações requisitadas. Artigo 62. A Procuradoria-Geral do Município tem caráter permanente, competindo-lhe: 1. As atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 2. A representação judicial do município, em caráter privativo. 3. A cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa. 4. O processamento dos procedimentos relativos ao patrimônio imóvel do município. 5. Outras atribuições compatíveis com a natureza de suas atribuições. Artigo 63. O município poderá, mediante lei, criar guarda municipal, subordinada ao prefeito e destinada à proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Artigo 64. Os conselhos municipais são órgãos de assessoria do Poder Executivo, criados por lei, de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Capítulo 2. Dos servidores municipais. Artigo 65. A administração pública municipal, na elaboração de sua política de recursos humanos, atenderá ao princípio da valorização do servidor público, investindo em sua capacitação, no seu aprimoramento e atualização profissional, preparando-o para seu melhor desempenho e sua evolução profissional. Artigo 66. Os servidores da administração municipal direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público terão regime jurídico e planos de carreira próprios. Artigo 67. Aplica-se aos servidores públicos municipais o disposto no artigo 7º, incisos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 e 31, relativos aos direitos sociais, bem como disposto nos artigos 40 e 41 da Constituição Federal. Capítulo 3. Dos bens municipais. Artigo 68.
Constituem bens municipais todas as coisas móveis